Muito bem, gente, vamos lá. Vou começar aqui essa aulinha. Só estou vendo aqui, eu não consegui postar a gravação ontem, não deu tempo, então eu vou deixar para fazer isso mais tarde. Tentarei postar as duas, né? A de ontem e essa de agora. Ontem eu passei para vocês uns slides, né, falando sobre o cientificismo, né? Toda essa ideia de uma discussão em torno do papel da ciência, né, e das capacidades que a ciência tem para explicar o mundo, né? Isso é uma coisa importante, porque o Popper não defende exatamente que nós tenhamos um total controle, né, sobre a ciência, não sobre a ciência, mas vamos dizer assim, vamos dizer de uma maneira mais simples. O Popper não defende a ideia de que a ciência é capaz de dar conta de explicar tudo, tá? Isso é uma coisa importante, né? Ele tem consciência dos limites, né, da ciência, pelo menos de alguns dos limites, né? Aqui é aquele critério de falseabilidade, né, que eu falei para vocês ontem, que é o ponto central, né? O ponto central do que é considerado uma teoria para ele, e acho que é o ponto central do nosso trabalho também, né? Por que que esse é o ponto central? Bom, primeiro porque sempre cai no vestibular. Ok, mas se alguém não vai fazer o vestibular, né? Então a pessoa só quer conhecer um pouco de filosofia da ciência. É central porque ele pensa que algo só pode ser considerado uma teoria se existir uma possibilidade racional de testar, tá? Vou usar essa palavra hoje, de testar, né? Olha, eu vou falar de uma maneira bem simples, que eu estou também já, assim, um pouco cansado desse assunto, que não é o meu domínio, sabe, na filosofia, é um autor que eu estudei muito pouco, né? Mas a gente vai sempre aprendendo coisas novas, né? Falando de uma maneira, assim, bem, talvez até tosca, mas com o objetivo de ser didático. É como se o critério do Popper fosse contestar uma pessoa para ver se ela não está mentindo, tá? Então, vamos dizer assim, uma pessoa fala uma determinada notícia, uma determinada informação. Na visão do Popper, para que essa fala seja considerada uma informação, tem que existir a possibilidade de alguém colocar alguns desafios, né? Digamos assim, para que aquilo não seja considerada uma mentira. Tá? É como se fosse, né, nesse sentido, você confrontar uma pessoa sob a digamos assim, o debate, né, para saber se ela está mentindo ou não. Tá? É claro que isso é tudo uma simplificação que eu estou fazendo, né? Uma simplificação bem até grotesca, digamos assim, né? Porque no caso do Popper não são pessoas, não são notícias, mas são teorias, né? E são proposições científicas. Então, algo só é considerado uma teoria quando, de alguma maneira, eu posso contestar. Não significa que eu vou derrubar, tá? Aquela teoria. Assim, se eu falo que uma pessoa está mentindo, eu mostro para ela o porquê de eu achar que ela está mentindo,
e ela revela uma coisa que eu não tinha percebido, aí eu tenho que admitir que eu estava errado. Entende? E que ela não mentiu, tá? Foi uma coisa que me ocorreu para explicar isso, gente. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui? Vamos lá. Sim, então vejam, vocês, eu pergunto se vocês compreenderam essa maneira de explicar. Assim, opa, bati aqui na minha mesa. Vocês acham que clareou um pouquinho a ideia de falseabilidade quando eu substituo a teoria científica por uma pessoa, tá? E substituo as proposições de uma teoria científica por coisas que uma pessoa fala, né? E aí eu venho, coloco outro sujeito que vai confrontar, né? Vai confrontar o. Eu não sei, eu confesso a você que eu não vi isso no texto, Ana. Eu estou improvisando assim para tentar explicar como que funcionaria essa noção de falseabilidade, tá? Mas eu não sei se o Popper chega a falar algo assim. Eu acho que ele não dá esse tipo de exemplo, acho que ele fica mais no abstrato, sabe? Então, isso mesmo, Maria Fernanda. Eu tô explicando a ideia de refutar uma teoria, eu estou comparando ela com uma pessoa, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa, ela divulga uma determinada informação, tá? E alguém confronta essa informação. Alguém fala que ela está mentindo, tá? E aí apresenta o porquê de ela estar mentindo. E ela pode rebater. Ela pode rebater e mostrar que ela não está mentindo, né? Então daí a acusação contra ela, vamos dizer, perde espaço, tá? E ela continua como uma pessoa verdadeira, ou uma pessoa que falou a verdade sobre aquele assunto. Agora substitua uma pessoa e substitua uma fala, uma notícia que ela deu por uma teoria e uma proposição científica. O Popper está dizendo que para que uma teoria seja considerada teoria, né, para que ela tenha o status de uma teoria a ser debatida, tem que existir a possibilidade de alguém atacar essa teoria com argumentos racionais, né, que podem ser de uma racionalidade, tá, abstrata, ou podem ser decorrentes de uma experiência. Eu faço uma experiência, né, digamos assim, eu gravo uma pessoa falando uma coisa num dia, tá? E no dia seguinte gravo ela falando o contrário do que ela tinha dito. Aí eu vou confrontar, eu vou falar, olha aqui, ó, tem a gravação, tem os dados aqui que você está em contradição com o que você disse ontem, tá? O Popper está dizendo que toda teoria só é teoria quando existe essa possibilidade, tá? Pode ser também, Ana, uma hipocrisia ou coisa assim, né? Vamos dizer que a pessoa tenha mentido algo, né? E aí você desmascara ela, né? Ou então ela te explica, tá? Ela te explica o porquê que ela disse uma coisa na segunda-feira e disse outra coisa na terça-feira, tá? Nesse caso daí a teoria se mantém, tá? Comparando assim, né? É só uma comparação didática, né? Na filosofia tudo é muito abstrato, né? Então eu confesso que eu acho que o Popper não falaria com esses exemplos. Eu sei que ele fala num outro exemplo, que é o exemplo dos cisnes, mas aquele exemplo é para atacar
especificamente a lógica indutiva, tá? Né, que é, você passou a vida toda, você passou vendo somente cisnes brancos. Isso não garante que não exista um cisne negro, tá? É um exemplo que ele dá. Mas eu nunca vi ele dando esse exemplo que eu tirei da minha cabeça agora aqui, com a intenção de explicar essa parte da falseabilidade, tá? Mas é assim, ó, eu vou só falar mais um pouquinho sobre isso para tentar esclarecer bem. Suponha que uma pessoa ela não admite que você confronte ela com as palavras que ela disse, tá? Alguém que é muito autoritário, tá? Sei lá, alguém que não concorda em ser questionado. O Popper faz essa, digamos assim, ele dá essa mesma perspectiva para uma teoria. Se uma teoria não admite ser contestada, tá? Ser colocada à prova, então ela não é uma teoria. Né? Um ser humano também, que não admite ser. Não estou dizendo que você deva impor, né, algo, mas você deve aceitar críticas. Todo mundo deve aceitar críticas, né? Não existe alguém que não possa ser criticado, questionado. Não tem ninguém assim. Não dá para a gente aceitar isso, né? Talvez somente um ser humano muito autoritário, e acho que até posso usar uma palavra, um ser humano maligno, né? Não aceitaria ser questionado. E alguém pode ser questionado e ficar numa boa, né? Quer dizer, você pode explicar. Nem todo questionamento é um questionamento violento, tá? Às vezes o questionamento pode ser simples e você responde, você explica. Assim, a pessoa, digamos, normal, né? Um ser humano normal, aceita que alguém pergunte: ah, mas você falou tal coisa segunda-feira, terça-feira você está falando outra. E daí dá a oportunidade da pessoa explicar. Se ela não consegue explicar, vamos dizer que daí, jogando ela de novo no papel de uma teoria, a teoria cai, tá? A teoria cai. Vamos dizer assim, essa pessoa, segunda-feira, era o Newton, tá? O Newton falando uma coisa sobre o comportamento da luz. Na terça-feira, o que o Newton fala sobre a luz, já no século XX, né, o Einstein vai dizer, ó, tá aqui uma experiência que mostra que o que você falou na segunda-feira não funciona, tá? Mas a teoria do Newton é uma teoria porque ela tem essa possibilidade de ser contestada, né? E provavelmente a pessoa do Newton aceitaria ser contestada. Não quer dizer que ela concordaria de imediato, né? O Newton poderia apresentar um argumento para tentar explicar, para tentar dizer, olha, mas você não percebeu tal coisa, o teu experimento falhou por tal aspecto, tá? O que vocês acham dessa explicação? Ainda não é uma boa explicação, mas foi o que me ocorreu, assim, sabe? É porque o pensamento do Popper aqui é muito. Já deu uma. Esclareceu um pouquinho, né, Júlia? Que esse pensamento aqui ele é muito esquisito, é como eu falei ontem. A gente normalmente consideraria que uma teoria é verdadeira, ou ela é uma teoria pelo seu potencial de verdade, né? É isso que a gente consideraria. Mas se vocês olharem bem o texto do Popper, vocês vão ver que ele faz todo um esforço para mostrar que uma teoria só é teoria de fato quando existe a possibilidade dela ser falsificada.
Ou seja, quando existe a possibilidade dela ser superada, né? Considerada falsa. E aí é que vem o pulo do gato, que ontem a Sofia questionou também, a Cristina Meisser também questionou, porque para a tradição científica, normalmente isso só teria possibilidade de acontecer com uma experiência, né? Então, uma teoria só seria derrubada quando eu consigo ter uma experiência que prova isso. E por experiência eu estou falando de uma coisa concreta, empírica, tá? Não necessariamente visual, né? Pode ser algo mais concreto, né? Algo palpável, mensurável, não necessariamente pelo sentido da visão, tá? Que ontem questionaram isso também, né? Mas é uma coisa mais ampla, não é? Quando eu falo visível, não estou apenas me referindo ao sentido do olho, tá? Aquilo que é, de alguma maneira, perceptível, mensurável, calculável. Assim, uma tradição, uma dada tradição que vem do Hume e do John Locke, né? Tá aí esse nome que cai no vestibular também, né? Ele prioriza muito aquilo que é experimentável, tá? Aquilo que eu posso fazer uma experiência. Mas para vocês entenderem, ó, a teoria do Einstein, ela já substituía a teoria do Newton antes que ele pudesse fazer uma experiência para demonstrar. Tanto que várias das teorias do Newton, vocês estudam física, né? Eu sou completo noob, eu só acompanho pelo que eu aprendi com o Popper e pelo que eu estudei também, né, de outros autores de filosofia da ciência. Várias teorias do Einstein só foram demonstradas empiricamente, ou seja, através de experiências, no século XX. Tá? Algumas até eu acho que foram recentemente que foram demonstradas. Mas o Popper fala o seguinte: você não precisa conseguir uma experiência para você derrubar uma teoria. Tá? Você pode mostrar com uma teoria com argumentos, entendem? Você pode apresentar argumentos que derrubem aquela teoria, como Einstein fez com o Galileu, né? O Einstein apresentava argumentos na teoria dele que derrubaram a teoria anterior do Newton, sem ter uma experiência. E o Popper fala ali, né, no texto dele, os indutivistas. Indutivista é aquele cara que só faz generalizações a partir de experiências, né? Que ele possa ter assim no mundo concreto, né? Para o Popper isso chega no limite de ser uma ingenuidade, que é assim, se eu nunca vi um cisne negro, eu não considero a possibilidade deles existirem. Obviamente isso não é muito lógico, né? O fato de eu nunca ter visto um cisne negro não significa. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar? Ó, é uma frase que está no site filosofiahoje.com. Eu achei interessante, né? Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem, né? O que seria, vamos dizer assim, o que seria o paradigma indutivista? Seria eu pensar que a minha experiência é só ter visto cisnes brancos, então eu não consigo conceber um cisne de outra cor. Bom, cisnes negros, até quando ele fala cisnes negros, é meio
é meio óbvio, né? Porque a gente sabe que existem, mas se eu poderia dizer assim, ó, cisnes verde-limão, eu posso dizer com quase 100% de certeza, deixando só o 1% ali de incerteza cética, né? Que não existem cisnes verde-limão, tá? Mas existe a possibilidade de existirem. O fato de eu só ter visto brancos e negros, né? Só ter visto essas duas cores de cisnes, eu não consigo deduzir que todos os cisnes são somente brancos e negros, tá? Percebam que isso é uma elucubração dele praticamente voltada para o plano abstrato, né? Porque, vamos dizer assim, concretamente, eu acho difícil que algum dia nós estejamos diante de um de um cisne verde-limão, né? Obviamente isso me parece assim uma impossibilidade muito grande, né, de acontecer, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os 4 tópicos, né, dessa atividade. Todas elas estão referentes aqui ao texto, né? A esse texto aqui do Popper. O tópico 1 é esse aqui, ó, o problema da indução. É uma coisa com a qual o Popper se debate muito, né? Vocês veem que o tempo todo ele está brigando com isso. Ele está dizendo que indução não é uma boa lógica científica, tá? O que é a indução? Eu expliquei bastante isso em sala. É quando você parte de um exemplo singular para fazer uma dedução geral, tá? Então, teve um aluno que colou na prova de filosofia. Ó, singular. Eu não posso dizer que todos os alunos irão colar, né, na prova de filosofia. É uma indução completamente errada. Podem existir induções corretas, tá? Podem. Mas o Popper, ele afirma que o modelo indutivo não é um bom modelo para pensar a lógica científica, que o melhor modelo é o dedutivo, tá? Vejam, esse dali é o tópico 1, que não está no trabalho, mas está nos questionários que eu passei para vocês, né? Que serviram como um exercício propedêutico para isso aqui, tá? Aqui é o 2, eliminação do psicologismo, né, as ideias de justificação e tudo mais, né? Aqui começa, ó, na página 33, a prova dedutiva de teorias. Vejam que ele fala aqui em 4 diferentes linhas de teorias, de provas, tá? E vai mencionando, né? A comparação lógica, a investigação da forma lógica, comparação com outras teorias e, finalmente, a comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas. Que é aqui onde está o problema da indução, né? Aqui onde está o problema da indução, que eu expliquei para vocês também quando eu falei do problema do Hume em sala de aula, né? Tentem lembrar que eu falei um dia do Hume sobre essa perspectiva. Eu expliquei para vocês assim, ó. Hume diz que o Sol nasce, o Sol nasceu hoje, nasceu ontem, nasceu antes de ontem, nasceu todos os dias que eu pude pensar até hoje como dias, tá? O Hume diz, isso não me garante a certeza de que o Sol nascerá amanhã. É próximo do que o Popper fala sobre os cisnes. Eu vi um cisne branco, 2, 3, 100 cisnes brancos e não vi nenhum cisne negro. Ora, isso não significa que não haverão cisnes negros, tá? Começa aqui essa problematização, né, que o Popper coloca. Aqui, quando ele fala em problema da demarcação, né, deixa eu voltar aqui para a atividade. Né? O problema da demarcação. O que é o problema da demarcação? Deixa eu abrir
numa outra aba aqui. Eu já tenho ela aqui. Vamos lá. O que é o problema da demarcação? O Popper fala isso explicitamente, tá? Deixa eu mostrar para vocês. O Popper responde, né, a essa pergunta de forma bem direta, e vocês podem, né, ver ali, né? Aqui, ó, na página 35 do texto. Tá ruim esse xerox, mas dá para ler. Denomina o problema de demarcação o problema de estabelecer um critério que nos habilite a distinguir entre ciências empíricas de uma parte e a matemática e a lógica, bem como os sistemas metafísicos de outra. Tá? Isso é o que ele chama de problema da demarcação. Né? Não significa que ele vai, digamos assim, estabelecer um conflito entre esses dois campos. Tá? Não é isso. Na verdade, eu tenho a impressão de que o que ele faz é mostrar que a lógica, a matemática e a lógica devem servir para governar esse outro campo que é o das ciências empíricas. Tá? Ó, aqui ele fala, né, esse problema foi abordado por Hume. Né, eu expliquei para vocês a partir dessa questão do Sol. Né? Gente, tem alguma questão por enquanto? Tá? Se tiverem, podem escrever aí que eu tento responder. Tá? Então, essa questãozinha está respondida ali. Né? Opa, pera lá. Aqui, de que maneira os empiristas positivistas também seguem a lógica indutiva? Tá? Ora, isso aqui é bem... Tá aqui, ó. Os velhos positivistas só admitiam como científicos os conceitos que derivassem da experiência. Então é desse modo que aquela pergunta deve ser respondida, tá? Eles diziam que a metafísica, já respondendo à próxima pergunta ali, a metafísica é algo assim, não tem base empírica, tá? Metafísica seria algo sem base empírico, então ela não tem valor, né? E aqui, ó, as semelhanças entre a noção de significatividade e os indutivistas, tá? O Popper diz que o Wittgenstein está do lado dos indutivistas, né? Quando ele fala que a noção de significatividade é uma espécie de átomo, tá? De um resultado. É chato isso aqui, difícil de entender, mas falando de uma maneira bem simples, vamos pensar assim, ó, a frase Pedro joga bola, tá? Eu tenho um sujeito e um predicado, né? Então, quando eu faço isso, quando eu coloco um sujeito e um predicado, eu já estou dividindo a frase em duas partes. E aí eu vou pegar o predicado e vou dividir também em partes menores. Vou pegar o sujeito e vou dividir em partes cada vez menores. O Wittgenstein sugere que qualquer coisa só tem significado quando suas partes menores são como se fossem átomos, tá? E como se fossem tijolinhos empíricos que vão construindo um resultado final. Então, para o Popper, o Wittgenstein também parte de uma perspectiva singular rumo, né, a uma mais geral. Né? Cada parte da palavra Pedro, né, é um átomo, P-E-D-R-O, são pequenos átomos que, quando eles são unificados, produzem o nome Pedro. Tá? Então é também partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, singular para um enunciado geral. Né? Quando eu penso no nome Pedro,
Eu não penso nas letrinhas que formam ele, né? Mas para o Wittgenstein é isso que está na base. Então ele é um indutivista. Tá? Aqui, ó, por que o critério indutivista de demarcação falha? Para o Popper, vai falhar, né? Porque ele não é, digamos assim, ele não é logicamente aceitável. Tá? Não é logicamente aceitável. Se eu aceitá-lo logicamente, eu tenho que aceitar que o sol nascerá amanhã. Claro, nós acreditamos que o sol nascerá amanhã e nós temos quase certeza que vai, né? Porém, do ponto de vista lógico, isso não é verdade. Não pelo fato de o sol ter nascido outras vezes, singulares no passado, ele vai nascer de novo amanhã. Isso não é lógico, tá? Então aqui vocês podem responder desse jeito. Pessoal, tá ajudando essa aula? Não sei se eu tô, né? Porque eu tenho medo de eu ajudei num pedacinho ali que a Júlia falou que eu ajudei, mas quando eu vou aprofundando aqui, eu tenho medo de ser mais confuso. Vocês me avisem aí, tá? Se surgir alguma dúvida nova. Então vamos lá. Como deve ser encarado o critério de demarcação proposto por Popper? Né? Tudo isso ele segue no texto. Né? Digamos assim, um critério aceitável deve constituir-se como tarefa básica para qualquer epistemologia que não aceite a lógica indutiva. Tá? Então, né, deve ser uma epistemologia que tenha como base uma lógica dedutiva. Tá? Essa lógica aqui, na qual os indutivistas, os empiristas e o Wittgenstein estão incluídos, ela simplesmente reitera aquele critério, né, da lógica indutiva, então não é suficiente. Né? Para o Popper não é suficiente. Tá? O Wittgenstein aqui ele fala, né, encara o problema da indução como um pseudo-problema, ou seja, para o Wittgenstein isso não é um problema. Né, o fato de não podermos ter certeza que o Sol nasce amanhã em função de ser uma lógica meramente indutiva para o Wittgenstein não é um problema, mas para o Popper é. Tá? Ele falha nesse sentido, né? Ele falha no sentido, porque ele não consegue fazer essa distinção entre um sistema científico e um metafísico. Tá? E o que o Popper quer é estabelecer um critério que consiga, de alguma maneira, olha só, que consiga essa convenção, né, que consiga convergir, tá, essas duas dimensões, tanto a dimensão empírica quanto a dimensão metafísica, dentro de uma lógica dedutiva. Tá? Vamos em frente aqui, deixa eu ver. Aqui, a experiência como método. Qual a primeira dificuldade para uma definição aceitável de definição empírica? Quais são os 3 itens que esse sistema teórico deve oferecer? Olha, isso aqui também está respondido, se não me engano, de maneira bem direta, né, no texto aqui. Aqui, ó. Em primeiro lugar, deve ser sintético. Em segundo, deve satisfazer o critério de demarcação. Em terceiro, deve ser diferente de outros sistemas como único representativo do nosso mundo de experiência. Tá? Então, essa pergunta aqui, né, essa questão, né, a definição de uma ciência empírica deve satisfazer essas três exigências. Está aqui na página 40 do texto. Tá? Vamos em frente aqui. E aí o tópico 6, né, que é o mais importante, a falsibilidade como critério, a tese do Weismann, a relação de teorias com a indução, o sentido do argumento do Popper em relação à verificabilidade e à falsibilidade. Aqui, podem voltar ao começo dessa aula, tá? Volta a fita aí para o começo dessa aula, que é o quê?
quando eu confronto uma pessoa, né, eu digo a ela que ela pode estar errada, eu estou, de certa forma, criando um debate para verificar em que medida, né, o que ela fala é efetivo ou não, em que medida tem lógica ou não, tá? E ele fala que essa assimetria entre verificabilidade e falseabilidade é porque a falseabilidade é como se fosse um critério negativo, tá? Quando nos julgamentos os tribunais dizem assim, uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Na teoria de Popper, isso tem que ser invertido, tá? E uma teoria só é teoria se existe a possibilidade de eu provar que ela está errada, tá? Ressalte bem essa ideia, tá? E aqui ele admite algumas críticas, né, a essa defesa que ele faz de falseabilidade, né? Ele estabelece características do método empírico, ele retoma o problema de Hume entre o empirismo e o indutivismo, e ele elimina a contradição de enunciados decisíveis. Tudo isso ele faz aqui nessa parte do texto, né, que é um pouco mais longa, da página 41 até a página 44. Então, nessas 3 páginas, ele vai realizando essa demonstração desses pontos finais. Gente, eu queria ser mais breve hoje, porque eu tenho muita coisa mesmo que eu preciso fazer e eu não estou conseguindo terminar. Vocês têm alguma pergunta? Não sei se ajudou um pouquinho. Eu acho que a parte que eu coloquei da comparação com uma pessoa ajudou, né? Mas esses problemas finais ali da falseabilidade ainda são bem difíceis, né? Entender que há uma assimetria entre a verificabilidade e a falseabilidade. A simetria é o seguinte, não é bem simétrico, tá? Uma coisa não é bem simétrica, digamos assim, a pessoa tem seus ombros, né? Um ombro é mais alto, o meu, por exemplo, é um pouco mais alto que o esquerdo que o direito, não são simétricos, tá? Verificabilidade e falsabilidade são coisas assimétricas. Mas o Popper insiste que essa assimetria não é um problema, porque se a teoria ela não admite a falsificabilidade, ela é igual um déspota, tá? Vamos dizer, um rei, um monarca que não admite que nenhum súdito questione ele, tá? Isso é assimetria, né? Essa espécie de diferença entre o poder da verificabilidade de uma teoria, tá? E da verificabilidade empírica dela, né? Nós não temos hoje em dia laboratório para verificar o comportamento da luz, né? Mas nós temos a possibilidade de racionalmente afirmar que certas teorias sobre a luz são falsas, mesmo sem ter uma possibilidade de verificar, tá? Né? Quando eu digo verificar é assim, eu vou verificar, alguém fala, professor, eu mandei um e-mail para você. Eu vou lá e verifico no meu e-mail, né? Eu verifico. Isso é uma coisa que eu posso fazer. E aí eu vou dizer assim, eu vou gravar essa verificação. Pego uma câmera e filmo o professor abrindo a caixa de e-mail, verificou que o e-mail não estava lá. Então o aluno não mandou. Mas falseabilidade é eu poder pensar, não, eu poder dizer ao aluno, antes de eu verificar, eu posso dizer que eu acho que ele não mandou. É claro que o aluno vai ficar bravo comigo, mas eu estou só dando um exemplo, né? E se o aluno for um rei, daí eu não poderia nem questioná-lo, né? Então, uma teoria não pode ser um rei. Ela tem que admitir crítica, tem que admitir questionamento. E aí? Beleza, gente?
Vou encerrar por aqui que eu quero almoçar, eu tô com fome. Cauano, Júlia, Ana, Daniela, Érica. Oi, Érica. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, valeu, Matheus. Acho que ajudou um pouquinho mais, né? Então, ó, vão com muita calma, né? Ontem eu falei uma coisa para o Matheus que eu quero falar para todos. Vão focando naquilo que vocês compreenderam. Aquilo que está muito obscuro, deixa de lado. Tá? Utilize essa estratégia. Inclusive no vestibular, vocês podem utilizar essa estratégia. Aquilo que você tem muita dúvida, coloque como um problema. Coloque, ó, essa parte do texto ou esse tema do texto do Popper não é tão fácil de entender, então eu vou deixar isso de lado e vou abordar mais um problema que é, digamos assim, mais claro. Né? Ou eu vou tentar dar uma abordagem mais didática. Você pode falar isso no teu trabalho, você pode falar isso na tua redação, no vestibular. Tá? Começou uma barulheira aqui na rua. Mas, enfim, qualquer coisa, me escrevam que eu estou corrigindo trabalhos dos primeiros anos. Aparece no meu celular os trabalhos quando alguém envia, e aí às vezes eu vou lá e dou uma olhada. Então, às vezes eu corrijo um trabalho do terceiro ano antes de terminar o dos primeiros anos, mas está bem demorado. Acredito que vou precisar de mais uma semana para vistar todos os que me foram enviados até agora, inclusive os anteriores. Valeu, gente. Eu vou nessa, vou almoçar. Um abração para todos. Boa tarde. E semana que vem, se tudo der certo, nos vemos.